Voz Apostólica, um programa da Igreja Apostólica Poder da Fé, Monteiro, Paraíba. A oração é a base, tudo que acontece era para o meu bem. A palavra de Deus é lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. Ela nos traz ânimo e fortalece o espírito. Ouça agora uma palavra de fé. Boa noite para todos os nossos queridos irmãos e amigos, né? Cumprimento a todos com a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus, né? Toda honra, toda glória, todo louvor seja para Ele. Bom, eu também quero mandar saudação para os irmãos que fazem a IAPF, a Igreja Apostólica Poder da Fé, né? Para todos os nossos ouvintes que estão ouvindo aí pela imprensa FM. Esse é o nosso primeiro programa, né, de 2019. Para nós é uma alegria muito grande, né? Estamos aqui, atravessamos aí o ano 2018 e pela misericórdia do Senhor, pela graça do Senhor, estamos aqui e já começa aí um novo ano. E que Deus abençoe a todos os nossos irmãos, nossos ouvintes, né, do programa A Voz Apostólica. E só tenho a agradecer a Deus, sempre falo isso aqui, pela oportunidade que o Senhor tem nos dado para nós falarmos e anunciarmos a palavra de Deus. Essa palavra que produz vida, essa palavra que produz esperança, essa palavra que ela produz ânimo na vida daquele que está sem ânimo, na vida daquele que está desanimado. Essa palavra que produz paz, a paz que excede todo entendimento, a paz que o mundo não conhece, né? Mas a paz que conhece aquele que crê no Filho de Deus, aquele que é chamado, vocacionado por um Deus soberano, por um Deus todo-poderoso. Então, eu mando um alô para todos os irmãos que escutam, de todas as denominações aqui de Monteiro, os irmãos, todos os amigos. Que Deus abençoe a vida de todos vocês, as famílias monteirenses, as famílias que nos ouvem também distante, através da nossa live, Facebook. Que Deus abençoe a vida de todos vocês, tá bom? Vai aqui o abraço dos pastores Edivan e Elisângela para todos. E também já quero parabenizar nosso querido amigo, irmão Vandemilson Xavier, né, que está aí completando idade nova. Deus abençoe o nosso querido irmão Vandemilson Xavier. Está conosco Pereira, Deus abençoe o Pereira, né? Pereira e Andressa, Deus abençoe esse casal. Continue abençoando. Também está conosco Carlos Macena, Luana Silva, Deus abençoe a vida de Luana. Antônio Silva também está conosco, né? Rosilene também, Deus abençoe a todos que já estão aí participando conosco, ouvindo o programa A Voz Apostólica. Esse programa que é um programa que é meu, é seu, é nosso, é um programa da Igreja Apostólica Poder da Fé, é um programa do povo de Deus, né? Que Deus abençoe a vida de cada um. Vamos aqui, a palavra de Deus. Nós iniciamos a semana passada um estudo bíblico, uma mensagem, digamos assim, estudo bíblico, que fala crente, né, ou descrente. Qual a sua condição? Isso é uma mensagem, né? Isso é uma mensagem que ela é alimento, né? Ela é alimento para a nossa alma, para a nossa vida. Aquele que já creu e aquele que ainda não creu. Essa mensagem, ela atinge esses dois públicos, né? Manda um abraço ao nosso amigo Vandemilson Xavier, novamente, acaba de entrar. Um abraço, parabéns, Vandemilson, Deus abençoe, né? Que o Senhor Jesus Cristo lhe dê muitos e muitos anos de vida. A pastora Elisângela já mandou um recadinho aqui para você, né? E o recadinho aí da sua loja, Splash, né? Que Deus abençoe aí o Vandemilson, né, Xavier. Muitos anos de vida, um abraço dos pastores Edivan e Elisângela, né? Então, meus irmãos, está conosco também Fred Menezes, nosso amigo Fred Menezes, Lucivaldo, né? Lucivaldo Rafael também está conosco. Deus abençoe. Irian Carla, a professora amiga
colega de trabalho aqui da pastora Elisângela, né? E Carlos Macena também, né? Deus abençoe o Carlos Macena, a Aita Rose, esse pessoal, Eduardo Ventura, Edileuza Santos, que sempre estão conosco, né? Sei que eles sempre estão ligadinhos conosco. Mando um abraço para todos os irmãos. Seu Zezinho, lá da Vila Popular, né? Que o Senhor Jesus te abençoe a todos. Bom, o tema do estudo de hoje é crente ou descrente, né? Nós começamos a semana passada, o ano passado, né? Começamos o ano passado esse estudo e agora no novo ano nós vamos complementar o restante dele. Então, nos traz uma leitura que se encontra, eu vou fazer a leitura, quero que você que está do outro lado pode acompanhar conosco a leitura, se encontra em Lucas, capítulo 11, o versículo 33 até o 36, essa é a leitura que nós vamos ver, e vou passar só alguns pontos, não dá para recapitular tudo o que nós falamos na semana passada, porque senão não vai dar tempo de eu falar algo novo para você hoje. Então, eu quero somente fazer a leitura e já vou direto ao ponto onde nós paramos a semana passada. Essa mensagem que traz como tema, né? Crente ou descrente, né? Crente ou descrente é o tema dessa mensagem. Qual a sua condição? Então, é uma pergunta que você não vai responder para mim, mas responder para Deus. Deus sabe, Deus conhece o seu coração. Nós estamos aqui para julgar a vida das pessoas, mas estamos aqui para pregarmos a palavra de Deus, e a palavra de Deus ela julga a vida de todos nós, porque nós sabemos que a palavra de Deus ela é infalível, a palavra de Deus ela é inerrante, não existe erros na palavra de Deus, amém? Então eu quero convidar você para ler conosco Lucas capítulo 11 do 33 até o 36, que diz assim: não faz sentido acender uma lâmpada e depois escondê-la ou colocá-la sob um cesto. Pelo contrário, ela é colocada num pedestal de onde a sua luz é vista por todos que entram na casa. Versículo 34. Seus olhos são como uma lâmpada que iluminam todo o corpo. Quando os olhos são bons, todo o corpo se enche de luz. Mas quando os olhos são maus, o corpo se enche de escuridão. Portanto, tomem cuidado para que a sua luz não seja, na verdade, escuridão. Se estiverem cheios de luz, sem nenhum canto escuro, a sua vida inteira será radiante, como se uma lamparina o estivesse iluminando. Então, nós lemos aqui, essa versão da Bíblia que nós lemos, é a NVT, a nova versão transformadora. É uma Bíblia que foi elaborada por vários doutores teólogos aqui do Brasil, e eles elaboraram essa Bíblia trazendo a linguagem clara, trazendo um estudo muito profundo do original, e foi produzido essa Bíblia NVT. Então, a nova versão transformadora é essa linguagem que nós lemos hoje, né? Então, vamos aqui, continuando. A introdução. Esta pequena parábola foi incluída no Evangelho em conexão diversas com diferentes aplicações, outros ensinamentos de Jesus acerca da luz que deve ser vista pelo mundo, descrito em versículo 16 de de Lucas capítulo 8, versículo 16, diz assim: não faz sentido acender uma lâmpada e depois cobri-la com uma vasilha ou escondê-la debaixo de uma cama. Pelo contrário, ela é colocada num pedestal de onde a luz pode ser vista pelos que entram na casa. Lucas capítulo 8, versículo 16, acabamos de ler. Então nós sabemos que aonde Jesus andava, aonde Jesus passava, ele ensinava a palavra de Deus, né? Boa noite, Edileuza, Deus abençoe. Edileuza está dizendo aqui, boa noite, meu cunhado e pastor. Deus abençoe Edileuza Santos e Eduardo Ventura, que estão ligadinhos conosco. Deus abençoe a todos. Maria do Socorro também, Batista, Deus abençoe. Então nós vemos que não faz sentido, né? Nós podemos usar o exemplo aqui da nossa região, que quando falta energia, o pessoal compra uma vela, e aquela vela ele precisa colocar ela em um local alto para que clareie toda a sala ou toda a cozinha
dependendo do ambiente que esteja aquela vela. Então, nós sabemos que ninguém jamais vai pegar, acender uma vela e colocar debaixo de uma vasilha, porque não vai clarear. Então, nós vemos que Jesus ele ensinou acerca disto, que muitas pessoas às vezes não compreendem o ensinamento do Senhor Jesus e entendem de outra maneira. Mas nós sabemos que a palavra de Deus é clara quando nos fala sobre isto, né? O versículo de Mateus, capítulo 15, versículo 16, aliás, Mateus capítulo 5, versículo 15 e 16, também fala acerca desse assunto. Fala assim, não faz sentido acender uma lâmpada e depois colocá-la sobre um cesto. Pelo contrário, ela é colocada num pedestal de onde ilumina todos os que estão na casa. Versículo 16. Da mesma forma, suas boas obras devem brilhar para que todos as vejam e louvem o seu Pai que está no céu. Então nós sabemos que o homem que está vivendo uma vida distanciada da presença de Deus, o homem que não conhece a palavra de Deus, o homem que não creu, o homem que ele não recebeu o chamado do Senhor Jesus Cristo para o servir, né? Como os apóstolos, como muitos cristãos que hoje estão aí servindo a Deus, que receberam o chamado, mas aqueles que receberam o chamado, porque a luz, essa luz, ela só vai brilhar na vida daqueles que essa luz, ela foi colocada na vida deles, pelo Senhor Jesus, pelo Espírito Santo. Nós vemos isso na palavra de Deus. A palavra de Deus é clara e nos ensina claramente isto, né? Sobre o ensinamento que o homem ele caiu desde Adão, e essa queda do homem atingiu toda a humanidade, e agora era necessário um resgate para este homem, deste homem para com Deus. E como que era possível um resgate deste homem que havia caído, do primeiro Adão que caiu e saiu da presença de Deus, desobedecendo às ordens de Deus? Então, agora era necessário, né, um novo Adão, que foi Jesus. E Deus enviou Jesus para trazer, restaurar aquele homem que tinha caído, aquele homem que estava distanciado de um Deus todo-poderoso, de um Deus soberano. E somente ali, através de Jesus, através do poder de Deus, né, que esse homem ele pode retornar a ter essa comunhão com Deus. Quando o homem está caído, ele se encontra em trevas, ele se encontra em um estado de pecaminosidade e se encontra em um estado distanciado de Deus. Em Romanos 3:23 diz: todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Então, aqueles que não foram alcançados, eles estão destituídos da glória de Deus. Então isso significa que aquelas pessoas que não têm comunhão com Deus, elas estão vivendo em trevas. E quem está vivendo em trevas, ele necessita de ouvir algo da parte de Deus. Aqueles a qual receber a chamada eficaz que eu preguei aqui outro dia, ano passado, da parte de Deus, então ele sai das trevas e ele agora não é mais treva, ele agora é luz. Porque quando o homem ele ouve a palavra de Deus, é produzido no seu coração a fé. Eu sempre repito esse versículo aqui, é um versículo muito conhecido de todos. Romanos 10:17 fala que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela pregação da palavra de Deus. Então, o dever nosso como cristãos, o dever nosso como seguidores de Cristo é anunciar a palavra de Deus. Agora, a obra da redenção, ela é feita por Deus, ela é feita por Jesus Cristo, Filho de Deus. A obra da redenção, ela é feita por essa luz. Quando essa luz, ela invade a vida da pessoa, então essa luz, ela faz algo novo. Essa luz, ela muda totalmente a mente daquela pessoa. Lindomar Romão, sua mãe, Cosma, no sítio Mocó. Deus abençoe. Então, mandamos um alô aí, né, para Lindomar Romão e sua mãe, Cosma, no sítio Mocó.
Deus abençoe. Muito obrigado pelo carinho da audiência. Essa família maravilhosa. Em nome de Jesus. Tá bom? Então, louvado é o nome santo. A paz, profeta de Deus. Muito bem, nosso querido irmão Zaqueu Santana, né? Está aí também nos ouvindo, lá de Recife, né? Irmão Zaqueu, evangelista, né? Maria José também está conosco. Deus abençoe a vida da Maria José e o evangelista Zaqueu. Então, nós vemos aí, meus queridos irmãos, que aquele homem que se encontrava em trevas, aquele homem que se encontrava distanciado, ele foi atingido, ele foi alcançado por esta luz. Ele foi alcançado por essa luz tão maravilhosa, que é Jesus. Né? Jesus é a luz do mundo. Ele disse: eu sou a luz do mundo. Então nós vemos aqui versículo de Marcos. Vamos ler o evangelista Marcos, capítulo 4, versículo 21 e 22. Fala assim: em seguida Jesus lhe perguntou: alguém acenderia uma lâmpada e colocaria sobre um cesto ou uma cama? Claro que não. A lâmpada é colocada num pedestal de onde sua luz brilhará. Então, é dessa maneira. Aquele que é alcançado pelo poder de Deus através do Espírito Santo, quando o Espírito Santo convence o homem mais vil pecador, então ele brilha. E vou explicar daqui a pouquinho como é que esse homem brilha, né? Eu vou ler o versículo 22. Diz assim: da mesma forma, tudo que está escondido será revelado, e tudo que está oculto virá à luz. Olha, então, não há nada oculto, não há nada escondido para a luz, que é Jesus. Quando Jesus ele entra na vida do homem, todo o pecado, ele sabe, ele conhece todo o pecado, todo o erro, todo o fracasso do ser humano. Quem que pode esconder algo de Jesus? Ninguém. Então, veja aí. Então, a luz brilhará, né? A luz brilhará para todos. Então, esse é o nosso objetivo, de pregarmos, de anunciarmos a palavra de Deus para todos. A luz, ela brilha para todos. A palavra de Deus, Jesus, ele brilha para todos. Mas aí vem mais outras indagações, daqui a pouco eu vou fazer, né? Então, não possui o mesmo sentido no presente contexto de Lucas. Ainda que a palavra seja similar, existe algo diferente em relação ao contexto que cada um dos evangelhos apresenta sobre o que Jesus realmente quer que as pessoas entendam com esta parábola. Vamos ver? Afirma que no caso do evangelista Lucas, o seu paralelo em Mateus, o estudo contextual, mostra o fato de que as duas passagens não têm o mesmo propósito e significado. No contexto de Mateus, o sentido é: seja testemunhas. Né? Seja testemunhas. Aquele versículo de Mateus, seja testemunha. Né? Jesus ele disse: olha, vocês são a luz do mundo e o sal da terra. Então, Jesus aqui ele está se referindo ao cristão, ele testemunhar como cristão, como verdadeiro cristão. Então, é no sentido de testemunha. Então, nós vamos agora, contudo, ainda que o propósito que deixa que a luz ilumine os demais esteja presente aqui, como esta sequência demonstra não o bastante. Esse não é o sentido principal da passagem. O contexto precedente, que começa no versículo 14 até o 32, né? A base de todo o ensinamento de Jesus neste pericope é um versículo 33 e 36 que nós lemos lá. Jesus entende. Jesus estende o assunto da luz e conclui com o restante do capítulo 11 e capítulo 12. Você pode observar aí, capítulo 11 e capítulo 12, certo? E pelas trevas, na incredulidade e da religião hipócrita, né, e legalista, os seus inimigos, os fariseus e escribas, não deixaram a luz do evangelho brilhar em suas vidas. Nós sabemos que os fariseus, meus queridos irmãos e amigos e ouvintes da palavra de Deus, os fariseus, eles estudavam muito as escrituras, eles liam muito as escrituras, mas eles
não entendiam o sentido original das Escrituras. Eles liam as Escrituras e eles achavam, eles entendiam ali de maneira totalmente errada e equivocada. Porque nós sabemos que a palavra de Deus, ela fala sobre amor, ela fala sobre amar a Deus sobre todas as coisas, amar o próximo como a si mesmo. E nós sabemos que uma coisa que não havia na vida dos fariseus era amor ao seu próximo. Os fariseus, eles só adicionavam a sua seita aquelas pessoas que tinham posses. Eles tinham pessoas que não tinham condições financeiras como pessoas amaldiçoadas, né? É tanto que no início, lá há muitos anos, a religião católica também proibia pessoas que não tinham posses financeiras a entrar, né? Na igreja. Eles não permitiam que entrassem pessoas que não tinham posse financeira, porque eles achavam que aquelas pessoas eram amaldiçoadas. E nós sabemos que não é assim. Então veja bem, por isso que é bom nós examinarmos, estudarmos a palavra de Deus, para nós aprendermos que nós recebemos, aliás, a iluminação do Espírito Santo de Deus sobre o texto, o qual nós estudamos, nós meditamos, para que nós possamos falar o que realmente o texto está falando. Não deixaram. Então os fariseus, eles não deixaram a luz do Evangelho brilhar em sua vida. Os fariseus, eles ouviram ali Jesus muitas vezes falar, mas eles não deixaram a luz, né? O significado desta parábola é que a luz do corpo depende dos olhos. Se os seus olhos forem sãos, quer dizer, se os seus olhos estiverem em saúde, você vai ver, não é verdade? Você verá. Se os seus olhos estiverem funcionando perfeitamente bem, você verá. Nós sabemos que quando uma pessoa é cometida de uma enfermidade chamada catarata, então essa pessoa, ela observa, ela enxerga bem pouquinho. Então ela vai precisar de uma pessoa para conduzir ela não vai poder fazer as coisas de casa, não vai ter mais aquelas atividades que ela podia fazer, andar, caminhar sozinha e ir às compras só, porque a sua visão está enferma. E mesma coisa, nós levando para o lado espiritual, há pessoas que não têm visão das coisas de Deus. O homem natural, há um versículo que fala que o homem natural não compreenderá as coisas de Deus, porque a palavra de Deus, ela é toda espiritual. Do Gênesis a Apocalipse é toda espiritual, é toda inspirada, está lá em Timóteo, né? Toda a palavra de Deus, ela é inspirada. Então, o homem natural não compreende. E quantas pessoas que ainda não estão compreendendo a palavra de Deus? Tanto pessoas que se dizem evangélicas, pessoas que se dizem cristãos, como pessoas que ainda não são cristãos. Então, é por isso que nossas pregações aqui, no programa Voz Apostólica, é a pregação expositiva, para tirar muitas dúvidas de muitas pessoas acerca da interpretação da palavra de Deus, acerca de muitos assuntos que pessoas às vezes não entendem. Então, é por isso que nós estamos aqui, pela misericórdia de Deus. Não queremos nos enaltecer, não, mas é tudo para a honra e glória do nome do Senhor. Então, vamos aqui. Os fariseus e escribas não deixaram a luz do Evangelho brilhar em suas vidas. O significado desta parábola é que a luz do corpo depende dos olhos. Se os seus olhos forem sãos, o corpo receberá toda a luz que necessita. E se os olhos estiverem doentes, a luz então se obscurece, quer dizer, ele não recebe a luz, né? Não recebe a luz. Do mesmo modo, a luz da vida depende do coração. Se este estiver bem, toda a vida se enche de luz. E se funciona mal, fica obscurecido. Jesus insiste para cuidarmos que a nossa lâmpada interior sempre ilumine. Jesus, ele sempre cuida. Jesus, ele ensina, né, para que nós cada dia mais devemos buscar, né, essa luz para iluminar o nosso interior cada dia mais. A transformação produzida pela palavra não deve ser escondida. A transformação na vida do ser humano, na vida daquele que foi chamado, daquele que creu na palavra de Deus, através do ouvir a palavra de Deus, né? Está conosco Antônio Marcos, nosso amigo Toninho, né? Deus abençoe. Toninho de Hermina, nosso irmão, paz do Senhor. Jesus está dizendo feliz ano novo
Pai do Senhor, Toninho, feliz ano novo. Deus abençoe o Toninho. Muito bem, Toninho. Um abraço do pastor Edivan, da pastora Elisângela, para você, sua casa e sua família, né? Ramos Rosilene também está conosco. Deus abençoe, né? Deus abençoe. Então, nós vemos aqui, eu quero ler mais um versículo da palavra de Deus. Lucas 11:33 diz assim: não faz sentido acender uma lâmpada e depois escondê-la ou colocá-la sobre um cesto. Pelo contrário, essa é colocada num pedestal, de onde sua luz é vista por todos que entram na casa. Tá vendo aí? Então, isso aqui está falando o quê? O testemunho daquele que se diz cristão, ele tem que ser um testemunho para que as pessoas vejam, contemplem o seu testemunho. Esse é o verdadeiro, né? É o verdadeiro brilhar. Quando as pessoas virem, as pessoas contemplarem o testemunho daquela pessoa que foi alcançada pela luz, isso é maravilhoso. Por quê? As pessoas vão ver o testemunho visível na vida daquela pessoa. Vão ver na mudança, no caráter daquela pessoa, né? Nas práticas que aquela pessoa praticava antes, em todas as coisas, na maneira de falar, porque aquela pessoa, ela foi alcançada por esta luz maravilhosa que é Jesus. Ela foi alcançada. Então, é por isso que você, prezado ouvinte, é necessário que você escute a palavra de Deus, que você dê ouvido à palavra de Deus, porque essa palavra, ela produz vida na vida daquele que ouve. Ela produz luz na vida daquele que escuta essa palavra. Ela produz uma luz que vai iluminar toda a tua vida. Então, aquela pessoa que vivia em trevas, ela é alcançada por esta maravilhosa luz. E aí ela passa a ser nova criatura em Cristo Jesus, né? Nós vemos que aquele que é alcançado por essa luz, a sua mente é renovada, a sua mente é transformada, né? A sua mente é totalmente mudada pelo poder que há nessa luz que é Jesus. Louvado é o nome do Senhor. Meus amados irmãos, nós vamos continuar aqui. Lucas 11:34 também fala, né? Também fala, Lucas 11:34 também nos fala: seus olhos são como uma lâmpada que ilumina todo o corpo. Quando os olhos são bons, todo o corpo se enche de luz. Quer dizer, os olhos são a janela para que a luz possa entrar. Então, por isso que Jesus falou. Mas quando são maus, o corpo se enche de escuridão. Lucas 11:34. Aqui fala do contraste que há entre a fé e a incredulidade, este versículo, né? Fala, aquele que recebeu a palavra e foi convencido do Espírito Santo, então a luz entrou na sua vida. A luz entrou na sua vida. Então, esse agora, ele não anda mais em trevas. Ele anda na luz. Então, se a luz entrou em sua vida, você agora tem que viver como filho da luz e não como filho das trevas. Em Malaquias 3:18 nos fala: e outra vez vereis a diferença entre o que serve a Deus e o que não serve. Esse versículo, irmãos, está falando de caráter. Não está falando de roupa, não está falando de vestimenta, ele está falando de caráter. O que serve a Deus, ele tem um caráter diferente, ele tem um caráter de acordo com a palavra de Deus. O que serve a Deus, ele tem um caráter que produz luz para a vida das outras pessoas. Jesus disse: vocês são a luz do mundo e o sal da terra. Então, aquele que recebeu a luz de Deus na sua vida, aquele que creu através do convencimento do Espírito Santo, então ele agora, ele não é mais treva, ele é luz. Então, meu prezado ouvinte, eu não sei o que você tem sido para Deus, o que você tem sido para a sociedade, mas nós estamos falando aqui. Há um contraste, crente ou descrente. Qual dos dois você é? Então,
Veja bem, o contraste entre a fé e a incredulidade, o versículo 34 de Lucas fala: seus olhos são como uma lâmpada que ilumina todo o corpo. Quando os seus olhos são bons, todo o corpo se enche de luz. Mas quando são maus, o corpo se enche de escuridão. Veja que coisa. Então Jesus, ele ensinou a verdade, ele ensinou sem arrodeio, ele ensinou com simplicidade a palavra de Deus. Então, vamos agora. Como identificar se há fé? Como identificar se há fé ou incredulidade? Portanto, tomem cuidado para que a sua luz não seja, na verdade, escuridão. Lucas capítulo 11, versículo 35. Tem muitas pessoas que pensam que estão na luz. Tem muitas pessoas que pensam que são luz, mas não são luz. Por isso que Jesus falou este versículo. Vamos ver. O resultado da vida transformada pela palavra de Deus é esse. O versículo de Lucas 11, 36 fala: se estiver cheio de luz, sem nenhum canto escuro na sua vida inteira, será radiante, como uma lamparina se estivesse iluminando. Então, veja bem, esse é o resultado da vida da pessoa quando ele é alcançado totalmente a luz na vida dele. A luz em toda a sua vida, sem algum lugar escuro. Isso é maravilhoso. Então, eu fui até aqui e eu agora vou voltar vou continuar onde eu parei, porque senão o tempo não vai dar para nós continuarmos, com essa mensagem. Eu quero terminar essa mensagem hoje, em nome de Jesus. Em João, capítulo 8, versículo 12, Jesus, ele falou assim: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Veja bem, que tipo de luz você está seguindo? Você está seguindo um holofote de um show? Você está seguindo uma luz qualquer? Mas esse versículo nos ensina. Jesus, ele próprio falou: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Essa luz da vida que Jesus está dizendo, ele está dizendo: aquele que me segue, ele terá vida eterna. Aquele que me segue, ele não andará em trevas. Aquele que me segue não andará perdido. Aquele que anda em trevas, ele não vê o caminho que está andando. Aquele que anda em treva, ele não tem uma direção para onde vai. Aquele que anda nas trevas, ele não sabe onde pisa. Aquele que anda nas trevas, ele não sabe o rumo da sua vida, não sabe a trajetória, não sabe aonde vai, não sabe para onde vem, não sabe se fica, não sabe se vai. Ele está em treva, ele está andando às escuras. Então, veja que versículo maravilhoso. Só nesse versículo aqui, eu amanheceria o dia falando. Jesus disse: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Essa versão desse versículo é a RC, Almeida Revista e Corrigida. Então, veja bem, quem segue Jesus terá a luz da vida, terá a vida eterna. Certa vez, quando Jesus expulsou o demônio que havia deixado o homem mudo, muitos judeus religiosos não creram nele e disseram que Jesus expulsava o demônio não pelo poder de Deus, mas por Beelzebul, príncipe dos demônios. Lucas capítulo 11, versículo 14 a 15. Eles disseram isso. Eles atribuíram uma obra que o Senhor Jesus estava realizando pelo poder de Deus, pelo poder do Espírito Santo de Deus. Eles atribuíram ao diabo essa obra. Então, vamos ler. Então, outros exigiram que Jesus lhes desse um sinal do céu para provar a sua autoridade. Lucas 11, 16. Agora, nós vamos ler Lucas 11, 29 a 32. Nós vamos ler Lucas capítulo 11, 29 a 32. Diz assim: enquanto a multidão se apertava contra Jesus, ele disse: esta geração perversa insiste que eu lhes mostre um sinal, mas o único sinal que lhes darei será o de Jonas. O sinal de Jonas, Jonas passou 3 dias, com 3 noites, no ventre de uma baleia. Foi o sinal de Jonas. O que aconteceu com ele? Foi o sinal para que o povo de Nínive, o que aconteceu com ele foi o sinal
para o povo de Nínive. O que aconteceu com o Filho do Homem será um sinal para essa geração. Jesus estava falando que o que ia acontecer com ele, que Jesus iria morrer, iria ressuscitar ao terceiro dia, era um sinal para essa geração incrédula. E saber que realmente Jesus, ele é o Filho de Deus e que não há outro. O versículo 31 fala: a rainha de Sabá se levantará contra esta geração no dia do juízo e a condenará, pois veio de uma terra distante para ouvir a sabedoria de Salomão. E você tem à sua frente alguém maior que Salomão. Olha que palavra maravilhosa. Então, a rainha de Sabá, aqui Jesus falou que a rainha de Sabá se levantará contra essa nação. Quer dizer, ele tá dizendo que ela creu. Está dizendo que ela foi salva, porque ela ouviu a palavra de Deus através do rei Salomão. E também, no último versículo, os habitantes de Nínive, versículo 32, os habitantes de Nínive também se levantarão contra essa geração no dia do juízo e a condenarão. Mas eles se arrependeram de seus pecados quando ouviram a mensagem anunciada por Jonas. E vocês têm à sua frente alguém maior que Jonas. Olha que palavra maravilhosa. Então, estou falando para vocês aqui de alguém maior do que Salomão. Salomão foi o homem mais sábio da face da terra. E estou falando para alguém aqui maior do que Jonas. Estou falando de Jesus, o Filho de Deus, aquele que é a luz do mundo, aquele que deu aquele grande sinal de ser crucificado. E ao terceiro dia ressurgiu com poder e glória para provar que realmente o que ele ensinava quando andava entre nós em carne e osso era verdade e que ele é o Filho de Deus. Talvez os judeus estivessem pensando isto e por sua culpa, mesmo que não cremos em ti, Jesus não era o culpado deles não crerem. Mesmo que os judeus não crerem em Jesus, mas eles mesmos eram os próprios culpados. Os próprios culpados eram eles mesmos. Porque a luz estava brilhando. Jesus estava ali ensinando. Só que eles não deram ouvido. Eles não deram ouvido. Eles não deram ouvido. Nós vamos ler João, capítulo 1, versículo 4, e depois João, capítulo 1, versículo 9, que diz: aquele que é a palavra possuía a vida, e a sua vida trouxe a luz a todos. Versículo 4. Agora o 9 diz: aquele que é a verdadeira luz, que ilumina todos, estava chegando ao mundo. Versículo 11. E veio o seu próprio povo, e eles o rejeitaram. Ele veio para o seu próprio povo, veio para os judeus, e os judeus o rejeitaram. Veja que versículo tão maravilhoso. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens, a saber, a verdadeira luz que vinha ao mundo, iluminar a todo homem, veio para o que era os seus, e os seus não receberam. Eu li na versão NVT, e li também nessa outra versão que não está aqui. Então, a incredulidade dos religiosos impediu que a luz brilhasse no candelabro, ou seja, em seus corações. Eu pergunto, será que algo tem impedido, prezado ouvinte, da luz do Senhor Jesus brilhar no teu coração? Dê ouvido à palavra de Deus. A única maneira do ser humano ele ser transformado pelo poder de Deus é lhe dando ouvido à palavra de Deus. Quando o homem dá ouvido à palavra de Deus, então vem a ação do Espírito Santo de Deus sobre a vida deste homem, sobre a vida desta mulher. Que ação é esta, pastor? Eu vou pedir para a pastora procurar esse versículo aí para mim. João 8,16 ou é 16,8? É uma ação do Espírito Santo que vem na vida do homem pecador.
na vida daquele que está sem direção, na vida daquele que está em trevas. Então, é ao ouvir, por isso que é importantíssimo aos ouvintes, é ouvir a palavra de Deus. Você pode conferir aí na sua Bíblia o que nós falamos, o que nós ensinamos, porque não estamos falando aqui de religião. Religião não salva ninguém. Foram os religiosos daquela época que crucificaram Jesus. Eles eram religiosos, mas a luz de Jesus não estava na vida deles. A luz do Senhor não está na religião. A luz do Senhor Jesus está na vida daquele que dá ouvido e que crê na palavra de Deus. João, capítulo 16, versículo 8. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Quem? O Espírito Santo de Deus. Ele é quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Como? Quando este homem, ele para um pouquinho e diz: eu vou ouvir a palavra de Deus. Eu vou ver o que a palavra de Deus tem para a minha vida. Eu vou ouvir a mensagem da palavra de Deus. Tem pessoas que começam a ouvir um pouquinho da palavra, já sai. Entra na live e já sai. E se alguém perguntar: o que você colheu da mensagem? O que você aprendeu com essa mensagem? Se a pessoa ouvir só o início da mensagem, ela não vai entender a mensagem. Se a pessoa ouvir só o meio da mensagem, ela não vai entender a mensagem. Se a pessoa ouvir só o final da mensagem, também não vai entender a mensagem. É necessário que a pessoa escute a mensagem completa. E aí, você vai ver que o que nós estamos falando, estamos anunciando, é realmente a palavra de Deus para a sua vida, para o seu coração. Os incrédulos, a incredulidade dos religiosos impediu a luz brilhar no candelabro, ou seja, no seu coração. Ou transformar-se, os transformasse para que todos enxergassem a luz, que é Cristo e sua palavra. O problema achava-se na vista deficiente deles, na maneira errada como enxergava e entendiam a palavra de Deus. Quantas pessoas que entendem e vê de maneira errada a palavra de Deus? Essas pessoas que veem de maneira errada é porque estão cegos e precisam que esta luz invada o seu coração, que essa luz invada a sua visão e traga para ele a iluminação da palavra de Deus. Só quando a pessoa ouve que o Espírito Santo de Deus coloca o entendimento da palavra de Deus no seu coração, é aí aonde essa pessoa, ela recebe luz. Essa pessoa é transformada, essa pessoa, ela nasce de novo, como Jesus disse para Nicodemos: Nicodemos, você tem que nascer de novo. Não entra no reino de Deus se não nascer de novo. Só entra no reino de Deus aquele que nascer de novo. Quem não nascer de novo não entra no reino de Deus. Foram as palavras que Jesus falou para Nicodemos, Já estamos chegando aos momentos finais da nossa mensagem, mas eu creio que Deus está falando ao teu coração através da palavra de Deus. A luz e a escuridão física são a chave para a compreensão do conceito de luz e escuridão. No âmbito espiritual, a luz é uma metáfora para compreender a verdadeira luz por Deus em Cristo, por meio dele. A luz da glória de Deus foi revelada aos homens. Versículo 6, 2 Coríntios, capítulo 4 e versículo 6, diz: pois Deus que disse, haja luz na escuridão, e quem brilhou em nosso coração, para que conhecêssemos a glória de Deus na face de Jesus Cristo. Veja bem, Deus disse, haja luz. Então, a palavra vem de Deus. Então, quando Deus diz, haja luz no coração do homem, então haverá luz no coração desse homem. Então nós vemos aqui que não é o homem que diz haja luz,
Nós estávamos conversando com os amigos e alguns amigos disseram: não, o homem é quem decide, o homem é quem diz, eu quero ser salvo, é porque eu sou salvo. Mas a decisão, quando nós estudamos, quando nós meditamos na palavra do Senhor, nós vemos que essa luz, ela é colocada por Deus. Da mesma forma que Deus disse, haja luz no princípio, ele diz, haja luz nesse coração. E quando o coração do homem está em treva, aí Deus diz, haja luz. Está escrito esse versículo em 2 Coríntios capítulo 4, versículo 6. A palavra de Deus é luz que brilha na escuridão. Ela é o guia que mostra o caminho da vida aos que se encontram nas trevas da incredulidade e do pecado. Logo, quem não compreende e vive o evangelho está em trevas. Quem não compreende e vive o evangelho está em trevas. É necessário que o homem ele busque da parte de Deus, já falei isso aqui várias vezes, a iluminação para o compreender da palavra de Deus. Porque se você não buscar, meu querido ouvinte, prezado irmão, você que está aí do outro lado, é necessário buscar essa compreensão em Deus, em sua palavra. A palavra de Deus é a luz que brilha na escuridão. Ela é o guia que mostra o caminho da vida aos que se encontram nas trevas, da incredulidade e do pecado. Logo, quem não compreende e vive o evangelho está em trevas. Olha só o que o salmista Davi, ele falou no Salmo 119, versículo 105. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Luz para o meu caminho. O salmista Davi disse, está vendo aí? Em Provérbios capítulo 6, versículo 23, porque o mandamento é lâmpada, a instrução é luz. Veja que coisa maravilhosa. O mandamento é lâmpada e a instrução é luz. Na versão NVI, nova versão internacional. Então, nós vemos aí, ora, não é suficiente a luz do evangelho brilhar só externamente em nós, através de uma mera compreensão intelectual. Não é somente isso. Acerca de Deus e de Cristo é a sua sombra redentora das doutrinas centrais da fé. As suas implicações, a luz deve se penetrar interiormente em nossa vida através da fé. Que eu já expliquei, que é quando o homem ouve, a fé ela é produzida no coração do homem, através do ouvir a palavra de Deus, da prática do evangelho, a fim de que Deus produza as mudanças que a nossa vida necessita, que seja nos convertendo, gerando o arrependimento e a fé através da regeneração, uma vez que a convenção é obra de Deus. A convenção ela é obra de Deus, não do homem. Ou seja, é preciso que Deus nos converta. E ainda assim, nós precisamos nos converter a Ele, que seja nas mudanças de nossas condutas moral, que são necessárias diariamente, para que assim possamos progredir na santificação e cresçamos na vida cristã, produzindo frutos que glorificam a Deus. Que coisa maravilhosa! Romanos capítulo 6. Pode abrir a sua Bíblia aí, Romanos capítulo 6, versículo 22. Mas agora libertos e tendo sido feitos escravos de Deus, tendes o vosso fruto para a santificação e por fim a vida eterna. Vosso fruto para a santificação e por fim a vida eterna. Mas agora libertos, nós fomos libertos. Libertos por Deus. Libertos porque o Espírito Santo nos libertou. O Espírito Santo produziu fé. O Espírito Santo colocou a fé. Alguém diz, não, a fé é minha. Não, a fé não é sua. Quem coloca fé na vida do homem é o Espírito Santo. Quem coloca o crer na vida do homem é o Espírito Santo. O homem está morto em seus delitos e em pecado. O homem não há luz alguma no homem que está vivendo em trevas. Então, Deus, ele diz, haja luz nesse coração. Então há luz. Aí onde começa a transformação, aí onde começa a regeneração, aí onde a pessoa ela se converte através do poder de Deus, unicamente do poder de Deus, do Espírito Santo. 2 Coríntios capítulo 7, versículo 1 diz assim: Amados, visto que temos essas promessas,
de vida eterna e comunhão com Deus. Purifiquemo-nos de todo o que contamina o corpo e o espírito, aperfeiçoando a santidade no temor de Deus. Veja que versículo maravilhoso. NVI, Nova Versão Internacional. Esse versículo nós lemos. Então, vou já encerrar aqui esta mensagem. Mas quero falar mais um pouquinho, mais um minutinho. Tenho mais um minutinho aqui. O contraste entre a fé e a incredulidade. Seus olhos são como uma lâmpada que ilumina todo o corpo. Quando os olhos foram bons, todo o corpo se enche de luz. Mas quando são maus, o corpo se enche de escuridão. Lucas, capítulo 11, 24. Já falamos esse versículo aqui. Então nós vemos aqui, meus queridos ouvintes, fiquem com essa palavra. Conforme vimos, lâmpada representa a palavra de Deus, o próprio Cristo. Todavia aqui, os olhos é o órgão que recebe luz. Jesus fala dele como sendo a lâmpada do corpo. Os olhos são a lâmpada, isto é a fonte da luz para o corpo. Quando os olhos de uma pessoa estão em boa condição, todo o corpo recebe benefício, da luz e saberá exatamente o que fazer. O pé saberá onde pisar. A mão discernirá o que deve pegar e etc. Em suma, o homem pode realizar praticamente qualquer atividade do corpo quando tem boa iluminação. Então, entretanto, os olhos de uma pessoa que não estiver em perfeitas condições, de modo que ela não possa fazer o uso da luz, quase toda a função será prejudicada. A deficiência dos olhos afeta de maneira adversa todo quanto o homem faz. Os órgãos do corpo sobre os quais normalmente ele exerceria um controle consciente, agora negarão funcionar adequadamente. Então, vou parar por aqui. Que Deus abençoe a vida de todos os nossos queridos ouvintes, em nome de Jesus. E lembre-se, é através de você ouvir esta palavra que você receberá a luz das luzes, que é Jesus, o Filho de Deus, na tua vida, e você será nova criatura em Cristo Jesus. Você que ouviu essa mensagem, se o Espírito Santo de Deus tocou no teu coração, entre em contato conosco, vá ali na Igreja Apostólica Poder da Fé, nos procure através do nosso endereço, nós estaremos orando por você, e você será nova criatura em Cristo Jesus, tá bom? Deus abençoe você, sua casa e sua família, nesse ano que segue, em nome de Jesus. Que a graça do Senhor Jesus Cristo esteja na vida de todos. Pastor Elisânia. Bom pastor, o pão da vida, a porta pra entrar. Ressurreição, videira real, caminho, verdade, a vida se manifestou como um de nós se fez, assim mesmo o seu sangue derramou, servo sofredor, a luz do mundo, promessa. Pastor Arlênio, um abraço, meu irmão. Deus abençoe. Vamos orar sim, viu? Pelo Senhor. Só vi agora a sua mensagem, viu? Um abraço, Deus abençoe. Pastor Arlênio, Deus abençoe. A escuridão não venceu. Lá embaixo. Não. O Deus aqui, o verbo que se encarnou, a glória
inspiração e o sustento até o fim. A vida se manifestou como um de nós se fez, assim mesmo esvaziou o seu sangue derramou. Muito bem, né? Acabamos de ouvir aí a ministração da Palavra de Deus com o pastor Edivan, né? Onde aprendemos mais sobre as Escrituras nessa noite, né? Tenho certeza que Deus tem falado ao seu coração através das pregações, dos estudos, né? Transmitido aqui para a sua vida, né? E sabemos que no tempo certo essa palavra irá surgir efeito na sua vida, né? Que Deus continue abençoando todos os amados irmãos, amigos e ouvintes do programa Voz Apostólica. Já estamos chegando aos minutos finais, né? Mas queremos mais uma vez reforçar o convite e convidar a todos para estarem conosco ali na Igreja Apostólica Poder da Fé. Fica ali no Alto de São Vicente, fica próximo ao AA, né? É a nossa reunião domingo às 17h30. Terça-feira, culto de doutrina às 19h30 e na sexta-feira a escola bíblica também às 19h30. E toda quarta e quinta-feira estamos aqui ministrando a palavra de Deus no programa A Voz Apostólica, né? Somos gratos a Deus por essas maravilhosas oportunidades que o Senhor tem nos concedido, né? E também louvamos a Deus pela sua vida, pela sua família, por tudo que Deus tem nos outorgado, né? Também está conosco aqui Francisco Rafael, nosso irmão Francisco Rafael, Deus abençoe. Também o Lino Silva, né? Já mandamos a paz do Senhor para todos. Agradecemos a cada um de vocês a audiência, né? E queremos pedir a você que você faça uma visita ali na Igreja Apostólica Poder da Fé. Será um prazer receber vocês. Também mandamos saudações para o pessoal do sítio que estava na escuta. Que Deus abençoe o pessoal aí da Serra do Mocó. Deus abençoe também o pessoal da Vila Popular, que entraram em contato conosco. Somos gratos a Deus pela vida de vocês. Neste programa de hoje, teve a apresentação da pastora Elisângela, na ministração da Palavra de Deus, o pastor Edivan, e na técnica de som, nosso amigo Lucenildo Santos. Né? Que o Senhor continue abençoando a sua casa, a sua família. Ouvimos aí uma mensagem maravilhosa da parte de Deus, né? Que o Espírito Santo possa iluminar a sua vida através da ministração da Palavra de Deus. E é importante nós entendermos que nós carecemos sim de Deus, necessitamos do seu auxílio, da sua graça, da sua misericórdia na nossa vida. E você, mesmo você que ainda não é crente, que ouviu essa mensagem, você pode fazer uma oração pedindo para que o Senhor venha iluminar, abrir os seus olhos, que a luz de Deus venha raiar sobre a sua vida. Você pode orar e pedir ao Senhor a sua misericórdia, o seu amor, né? Pedir perdão pelos seus pecados,
né, realmente se arrepender, né? Porque quando nós ouvimos a mensagem de Deus, é como eu disse aqui no início, quando eu li os Salmos capítulo 19. É como eu disse, a palavra de Deus, ela é a advertência para a nossa vida. E o salmista Davi, o rei Davi, ele disse isso no Salmos 19. E ele disse que a palavra de Deus é a advertência, mas tem grande recompensa para aqueles que realmente seguem a sua palavra. Então, que você possa entender as Escrituras. Muitas vezes nós lemos a palavra de Deus, ouvimos mensagens, pregações e dizemos: que palavra tão dura, que palavra, essa palavra realmente, ela aponta o meu erro, aponta as minhas falhas, os meus pecados, mas saiba de uma coisa, que a palavra de Deus é a advertência para que nós venhamos crescer, né? Crescer na graça, no conhecimento da palavra de Deus, tá certo? Que Deus abençoe sua vida e amanhã estaremos aqui de volta com a graça de Deus. Deus abençoe a todos, muito obrigada pela audiência, em nome de Jesus. Fiquem todos com Deus, na paz do Senhor. Deus abençoe os amados irmãos e obrigada e até amanhã em nome de Jesus.